Oi, meus amores! Hoje a nossa aula é de Geografia. Nas páginas 35 e 36, nós vamos ver o assunto Elementos naturais e culturais dos indígenas. Eu acho que vocês já perceberam que tanto Geografia como História, a gente vem falando deles, né? Dos índios, da sua cultura, do seu modo de vida, das heranças que eles deixaram pra gente. E logo mais a gente vai ver esses elementos naturais e culturais. Porque por mais que seja o povo indígena, existem muitas diferenças entre eles também. A forma de viver, a forma de construir, a forma de trabalhar, certo? Então a gente vai ver isso logo mais. Beijo! Nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma. Para fazer suas ocas, os indígenas precisam de materiais encontrados na natureza. E, geralmente, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos. Mas a madeira e as folhas são diferentes, porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado local existem em outro lugar. Observem aí a estrutura, de uma oca. Eles escolhem madeiras mais resistentes e duráveis para fazer a estrutura. Na verdade, a cultura dos indígenas interfere nas suas construções. A oca não dura mais do que a vida deles. Eles não precisam de uma casa que dure muito, porque em geral vão para outro local quando a coleta da região acaba. Muitas vezes eles também não conhecem materiais de construção, como cimento ou ferro, e constroem com materiais disponíveis na natureza. Os índios também, eles têm a natureza como a sua própria moradia. E é como se a oca fosse um quarto deles. Eles usam os espaços naturais para a sua vivência realmente, vivência e sobrevivência. Algumas aldeias já estão influenciadas pela maneira de construir do europeu. Algumas delas já é possível observar construções de alvenaria, que é tijolo, o que faz com que os indígenas percam a sua identidade um pouco. É preciso aprender a respeitar o modo de vida de cada grupo social. Os indígenas sabem que a natureza é a fonte da existência deles. Por isso, em geral, vivem próximo ao rio. Em algumas aldeias já se trabalha com agricultura, ou seja, os indígenas utilizam uma técnica chamada de agricultura de coivara. Nessa técnica, eles queimavam parte da floresta para plantar. Quando a terra ficava pouco fértil ou fraca, mudavam de local, transferindo a aldeia para outro lugar. Certo? Página 37, a questão 1 diz assim: procure informações relacionadas com a ideia de que a natureza faz parte da aldeia e do espaço dos indígenas. Depois registre as informações que você encontrou nas linhas a seguir. Isso aí vocês vão fazer tipo uma pequena pesquisa, certo? Nessa pesquisa vocês vão ver a relação dos índios com a natureza e vai ver que existe muita intimidade entre eles, tá bom? No número 2 é uma questão de marcar. Vocês vão marcar 3 alternativas. O número 3 de enumerar. O número 4 é uma resposta pessoal, certo? Vocês vão falar da relação entre a prática da cultura de coivara e as frequentes mudanças dos indígenas em busca de alimento. Isso aqui também vocês podem fazer em site de pesquisa para ajudar, tá bom? No número 5, vocês vão ver a diferença do interior de uma oca para o interior de uma casa. E depois vai descrever qual a diferença que você achou. São muitas as folhas, realmente, das atividades, mas são coisas fáceis, a maioria delas resposta pessoal. Na página 40, todas são respostas pessoais, certo? Na página 41 também. E na 42, o 10 é de preencher as lacunas. E com a palavra que você preencher, você vai procurar no caça-palavra, certo? E no 11 também é resposta pessoal, que
que você vai pesquisar também e descrever as funções de cada habitante da aldeia indígena na construção das ocas. A gente sabe que os índios eles trabalham em conjunto, né? Muitos vão fazer as amarrações, muitos vão procurar madeira, né? Vão extrair a madeira para construir a oca. As mulheres e as crianças elas vão colher as folhas secas, a palha para poder fazer a estrutura da cobertura, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, mas a maioria delas é resposta pessoal ou pesquisa que vocês podem procurar em algum site de pesquisa na internet, certo? Beijo!